Olá, boa tarde, minha gente. No ar mais um Galácticos na TV, nesta quinta-feira, dia 5 de outubro de 2017. Muitos assuntos para a gente discutir hoje. A chegada do técnico do Bahia, Paulo César Carpegiani. E o nosso cabelinho teve aqui agora, o maior repórter de arquibancada que essa Bahia já teve. Disse assim, chegou o PCC no Bahia. Paulo César Carpegiani. Tá certo aí. A torcida estava esperando um técnico de ponta, um técnico experiente. Tá aí o técnico experiente. 12 rodadas para resolver. Nilson Luiz vai destrinchar daqui a pouco as campanhas do técnico Paulo César Carpegiani e a expectativa do torcedor com relação a esse treinador. Eu quero a sua opinião, se você é torcedor do Bahia, se gostou, se não gostou, de quem você preferia, quem é que você queria como técnico do Bahia. Independente dos que, porque o negócio, ontem eu falei isso aqui, o negócio é o seguinte, quem está disponível, vamos esquecer isso. Quem você gostaria? Eu queria Tite, é outra história. Não tinha condição, mas é só para você ter uma ideia de como a gente vai trabalhar. E o William Farias, hein? Não treinou hoje, ficou na academia. Será que vai jogar? Vai ter condição de voltar quando? Tem 2 jogadores que estão voltando no Vitória, hein? Daqui a pouco o Anderson Matos fala conosco aqui sobre a equipe do Vitória. O Kaique, goleiro, vai falar com a gente também sobre esse momento, que é titular do Esporte Clube Vitória, que pega o Sport na próxima semana. O Bahia pega o Palmeiras fora de casa e o Palmeiras, inclusive, quer colocar Felipe Melo como zagueiro e testou uma nova formação no ataque. Tudo isso a gente vai discutir no nosso programa. A prisão de Carlos Arthur Nusmo. Para mim, uma decepção, porque eu tinha esse cidadão na conta dos homens sérios do esporte do Brasil. Não só eu, como a maioria da população brasileira. Que decepção, hein? Daqui a pouco detalhes sobre isso também, tá certo? Já também a saída da seleção brasileira que joga hoje pelas eliminatórias. Tudo isso no nosso programa, eu quero a sua participação a partir de agora. Boa tarde, Nilson Luiz. Boa tarde, Anderson Matos. Um abraço, Márcio. Um abraço, Anderson. No lado tricolor, a apresentação do técnico Paulo César Carpegiani. Claro que ninguém aqui vai duvidar da qualidade deste treinador. Muito experiente, 68 anos, muitos títulos na carreira, passou em seleção do Paraguai, seleção do Kuwait, dirigiu os principais clubes de futebol brasileiro. É um cara que salvou o Curitiba na última temporada de um rebaixamento, mas em fevereiro desse ano ele foi eliminado da Copa do Brasil diante do Asa, lá em Curitiba, logo na segunda fase. É um treinador experiente, tem 8 meses sem trabalhar, mas dos que estavam no mercado, Márcio, aí disponíveis, o Paulo César Carpegiani se enquadra no perfil nesse momento, porque seu último trabalho foi justamente um trabalho parecido. Salvou o Curitiba de um possível rebaixamento e isso que aposta os dirigentes do Bahia. Um abraço, Márcio Martins, Nilson, a você, internauta também. A gente vai falar aqui sobre o treinamento que aconteceu hoje pela manhã, né? Se você não sabe, houve algumas situações desagradáveis para o Vitória, né? E já eu vou dizer por quê. Kaique Sá e Juninho treinaram normalmente, mas outros atletas ficaram no departamento médico e o Farias na academia. Então, a gente vai falar sobre isso aqui e dizer também como é que foi o treino e, claro, né, como é que poderia ficar o time do Vitória se não tivesse esses reforços que tem que retornar. Valeu, beleza. Vocês dois daqui a pouco vão discutir com a gente também e com o torcedor que está em casa, que está no trabalho, que está agora assistindo a gente. O Gene Cunha, por exemplo, está em Dallas, nos Estados Unidos, e dizendo o seguinte, rezando para que Carpegiani recupere o time e para desfazer essa patetada de Marcelo Santana. Espero que ele tenha corrigido a tempo o problema. A Dirlene Amparo, boa tarde, meus amigos. Espero que esse técnico tenha pulso com esta equipe, pois seja um grupo que faz corpo mole dentro de campo. Nilson, eu não vejo corpo mole. Justiça seja feita. Esse problema do Bahia tem falta de qualidade técnica no conjunto. Alguns jogadores têm qualidade, outros só têm qualidade no cartola. Eu vou mostrar quem é daqui a pouco. E a gente tem hoje, com certeza, um time desarrumado em campo. É verdade, Márcio. Algumas peças do Bahia são fracas tecnicamente, outras são razoáveis e poucas são boas. O que falta ao Bahia é um técnico que tire o máximo dos atletas, que faça com que os atletas rendam no seu limite. Rendendo no limite, joga em alto nível. E aí compensa a falta de qualidade de alguns atletas. O Bahia precisa de um técnico que arrume, que dê compactação. E o Dito Lopes fala muito isso, time descompactado, joga aberto, espaçado, vai precisar compactar mais, ter mais a posse de bola e ser mais agressivo ofensivamente, porque o Bahia nos últimos jogos tem sido pouco agressivo na parte ofensiva. O Anderson Matos, o Diego Paulino dá uma sugestão aqui que eu acho interessante. O Vitória deveria formar Ramon para ser o segundo volante moderno. O garoto está voando nos jogos. Poderia ser, ele tem característica para isso, né? Para sair com a bola, de desarme, marcação. Ele já atuou na base como volante, sim, mas não deu muito certo, não. Está dando certo agora, esse ano,
o jogador Ramon, né? E vamos ver, é uma boa, né? Se precisar adaptar o jogador nessa função, mas ele como zagueiro ainda gosto mais, porque no futebol atual, que a gente chama de futebol moderno, o zagueiro que sabe sair jogando com a bola, tocando no lançamento, etc., o time já tem um ganho maior desde a sua linha defensiva. Então, eu prefiro que o Ramon fique na zaga mesmo. Valeu, obrigado, Edson Machado, diz que mora em Salvador, quer dizer, é de Salvador, mas está morando em Ribeirão Preto, diz que não perde um dia o programa. Valeu, obrigado também. Daniel Neto, está assistindo o programa, então você já sabe que o técnico é Carpegiani, ele está perguntando quem é o técnico do Bahia, que está contratado. Eu falei aqui que tem jogador no Bahia que serve mais para o Cartola do que para o time. Posso estar errado, porque tem muita gente que acha que ele é bom para o time, mas eu entendo que ele tem uma certa qualidade. Agora, prende muita bola, mas esse jogador aí, ó, cadê a homenagem que o Cartola fez hoje para ele? Tá aí? Tá na tela? Olha aí o Zé Rafael. Olha o que é que tá dizendo aí. Deixa eu ver aqui de perto essa nota aí do Twitter do Cartola. Olha, Mito Rafael, o meia do Bahia, foi o maior pontuador de setembro no Cartola. Confira o top 20 do mês. E foi justamente neste mês de setembro quando o Bahia pontuou pouco. Ele pontuou bem no Cartola e o Bahia pontuou pouco na tabela. Foi isso, Nilson Luiz? Não é isso que está acontecendo? Quer dizer, ele é muito melhor para o Cartola do que para o Bahia, apesar de ser titular desde o técnico Guto Ferreira, hein? São os critérios, né, Márcio? São os critérios que levam o Zé Rafael a ter essa pontuação alta em praticamente todas as rodadas do Cartola. Apesar que no jogo contra o Curitiba, para mim, ele foi o jogador mais produtivo em campo. Fez o gol e deu lampejo daquele Zé Rafael na época do Guto Ferreira. Mas ele não faz nos últimos 2 meses, o Zé Rafael caiu bastante de produção para o time do Bahia, dentro de campo. Agora, para o Cartola, ele está sempre bem na fita. O César Monteiro, Nilson, está dizendo aqui o seguinte, que Paulo César Carpegiani, na opinião dele, é um técnico retranqueiro. Gosta de jogar com 3 zagueiros, vamos torcer para que dê certo. Essa questão dos 3 zagueiros é verdade. Agora, no Curitiba, foi o contrário. Ele fez um time ofensivo quando esteve no Curitiba, né? O Curitiba estava em 18º, 19º, ele deu uma recuperada no time, ajustou o time e aí tirou o Curitiba do rebaixamento até com certa folga. Vamos esperar, né? Ele também vai muito do time, do elenco, dos atletas que ele tem na mão para trabalhar. Ele vai observar bem o elenco do Bahia. Acho difícil aqui no Bahia ele jogar com 3 zagueiros. Valeu. Júnior Almeida está dizendo que faz parte da confraria do Bahia lá em Maceió. E todos valorizam muito o seu trabalho, está dizendo aqui, parabéns. Obrigado a você, viu, Júnior? Um abraço aí para todos aí. Nilson Anderson, referente ao jogo Vitória Sport, acho que Vitória tem que jogar do mesmo jeito que joga fora de casa. Elmo Paixão. Às vezes não dá para jogar da mesma forma, né, Elmo? Porque dentro de casa se exige mais, ele vai para frente e tudo mais. O Vitória não pode ficar, na verdade, esperando o time adversário, principalmente o Sport. Se o Sport vier para cima, com tudo, na ânsia de querer ganhar o jogo porque está na zona de rebaixamento, o Vitória pode se aproveitar disso. Agora, dificilmente o time joga da mesma forma nos 2 campos, né? No seu mando e como visitante. O Mancini, inclusive, já falou sobre isso. Mas eu acho, Márcio, que ele deveria não mudar, na verdade, a forma que joga fora e jogar em casa, porque está dando certo. Quando o time está ganhando, não se mexe, né, assim que diz. Então, como o time está ganhando, não pode se mexer. Jogar em casa, com a presença do torcedor, em boa parte, e aí, retrancado, o cara pode ficar sem paciência. Poxa, velho, propõe um jogo, vai pra cima, mas perde, tomando fumex, como diz o Nilson Luiz, direto aí no Barradão, né, Nilson? Direto no Barradão. Então, o que é que tem que acontecer, Márcio Martins? O torcedor precisa ter paciência para ganhar o jogo, vibrar no final do jogo. Torcer e gritar no final do jogo porque ganhou, porque o Vitória só joga assim, no detalhe. E eu falei isso aqui ontem. Aliás, não foi não. Tá? O vídeo que eu gravei ontem que não foi, eu falava justamente sobre isso, Márcio. Que o Vitória não podia mudar a sua forma de jogar, porque o Mancini sabe a limitação que o time tem, a limitação técnica, e usa disso para jogar no detalhe. E no detalhe tem ganho os seus jogos. Então, eu acho que o torcedor tem que ter paciência e que o Mancini tem que bater no peito e jogar como joga fora em casa. Vamos acompanhar a chegada de Carpegiani. Ele chegou no aeroporto agora há pouco e já a gente vai falar com ele aqui. O Carpegiani chegando no aeroporto, tem um vídeo aí da chegada dele feita por torcedores. Coloca aí, por favor, na tela o vídeo do Carpegiani. Já está na tela, tá rolando? Esse é o Paulo César Carpegiani. Esse aí tá todo de preto, não viu o Carpegiani chegando não? Deixa eu ver aqui. Minha produção não me avisou não, tá todo de preto aí pro Carpegiani. 68 anos de idade, mas tá jovem. Olha, o Carpegiani, eu era um fã dele, jogou no Flamengo, foi técnico também do Flamengo, né?
eu sou muito fã do Carpegiani como jogador de futebol. Não acompanhei tudo, porque eu não sou tão velho, né? Carpegiani jogou muito tempo. Mas eu peguei o final de carreira do Carpegiani e todas as narrações do Jorge Cury naquela época falavam do Carpege, né? Então, boa sorte pro Carpegiani, de coração. Sinceramente, eu acho que um técnico, Nilson Luiz, que pode dar um resultado no Bahia. Agora são 12 jogos onde ele precisa enquadrar o time do Bahia num esquema de jogo que não corra risco de cair para a segunda divisão. Márcio, foi o que eu falei. Ele pegou o Curitiba o ano passado numa situação parecida, 18º, 19º, e deu uma recuperada. Ele ajustou o time, né, dispensou alguns atletas, ajustou a equipe e salvou até com certa folga no ano passado. Mas começou mal, né? A Copa do Brasil ele perdeu para o Asa, não conseguiu avançar para a terceira fase, foi demitido. Tem 8 meses sem trabalhar. Agora, ninguém vai duvidar do conhecimento do Paulo César Carpegiani, né? Sabe tudo, né? Uma vida voltada para o futebol, como atleta, como treinador, muitos títulos na carreira, ele tem muita experiência, e essa experiência pode contar no momento delicado que o Bahia vive do Campeonato Brasileiro. Agora um detalhe, 68 anos parece menos, né? Ele fisicamente, assim, ele parece ser bem mais jovem do que ter 68 anos. O Lucivaldo Barreto está dizendo que professor Pardal chegou. Ele foi chamado professor Pardal numa época que ele colocou... Apodi lateral de atacante, de centroavante, não foi, Nilson? Foi a necessidade, porque o Vitória jogou com o Vasco e perdeu de 4-3. Eu até fiz o jogo na época. E aqui no Barradão ele botou 4 atacantes, 2 volantes e 4 defensores. Aí botou o time, aí não tinha, botou a Apodi como atacante. O Vitória fez um gol com o Neto Baiano de falta, o Vasco empatou com o Carlos Alberto, ficou 1-1, o Vitória foi desclassificado na época. Mas nesse jogo ele fez uma loucura, ele botou o time todo na frente. Valeu. O Fábio Cruz Araújo, ele é de Jaguariúna, São Paulo, está assistindo a gente. Pessoal do interior de São Paulo, da capital, muito obrigado pela participação de vocês aqui no programa, tá bom? Ele diz assim, Mancini resolveu o Vitória porque tem um elenco, razoável na Série A. E o Bahia eu vejo um time muito limitado para ficar na Série A. Será uma missão difícil para o velhinho Carpegiani. Valeu, velho, mas espero que dê certo, né? Será que com Carpegiani vamos ver Júnior e Edgar Júnior, deve ser, né? E René Júnior juntos? Moisés Pinheiro. Ele fala Júnior e René Júnior. O Edgar Júnior no ataque, né? Tem a questão do Hernani também, tem o Alione, jogadores que estão na reserva hoje. Técnico novo, vai observar o elenco, ele pode fazer mudanças, deverá fazer mudanças. Mas tomara que ele não insista com Vinícius e Barrio Regis. Tem algum Júnior na base? Tem, Júnior Brumado, atacante. Eu não sei se foi isso que ele falou, não. Mas Júnior Brumado é atacante? Júnior Brumado... Não. Jorginho chegou a jogar com o Júnior Brumado contra o Santos, entrou algumas partidas aqui em Salvador. Né? Tem o João Paulo Queiroz também, que é da base atacante. Mas acho muito difícil. Nesse momento decisivo, vai os mais experientes. O Beto Júnior pergunta a minha, Nilson, se não acha que nós não achamos que o Haroldo Moreira seria bom para esse momento. Estou falando isso não é por causa da competência, não. Não cabe. A torcida invadiu o Fazendão. Você está brincando com a coisa da chita, né, irmão? Porque qual a chance de o Haroldo Moreira dar certo? Tecnicamente, eu acho que todas. Ele tem condição. Agora, não vejo vantagem. Falta grife, né? Total. Não tentou Preto? Então tentasse o Haroldo antes do Preto. Eu só acho, meu torcedor, isso é muito claro. Bahia e Vitória não podem, e tem que aprender isso, fazer experiências no Campeonato Brasileiro da Série A. Cabe no Campeonato Baiano, cabe até na Copa do Brasil, que é arriscado, mas é uma competição de mata-mata, e cabe até na Copa do Nordeste. Você tem 3 competições que pode fazer o teste que você quiser. No Baiano, por exemplo, você pode pegar o roupeiro e colocar como técnico, não tem problema nenhum. Porque o orçamento fala mais alto. O Bahia tem um orçamento de 100 milhões contra um orçamento de 20 mil de alguns times, de 30 mil, 40 mil, 80 mil, uma folha de 80 mil. Então, não dá para fazer teste, não vamos pensar nisso agora, tá bom? O Kaique deu entrevista coletiva, o Anderson Matos participou, e a gente vai ouvir do goleiro, que é titular da equipe do Vitória, como é que ele está esse momento como titular e a expectativa do jogo contra o Sport. Sim, é importante estar voltando, né? E vai mais somar ainda no grupo, mais agregar. Então, tenho certeza que esses caras voltam aí, vai dar mais apoio pra gente e isso vai somar pra gente continuar essa missão que a gente está tendo aí para perguntar na Série A. Pelo menos eu titular, sim, tem que respeitar, né? Mas quando tiver a oportunidade, eu vou para mim, eu vou ter agarrado, não venho mostrando no ensinamento nos jogos. E se isso for voltar, vai continuar a mesma missão que estava trabalhando, porque aqui é um grupo. Saiu ainda outro, tem que dar continuidade ao trabalho, isso é mais importante. Cada jogo a gente tem que entrar fazendo uma vitória, né?
Isso que é mais importante. A gente tem uma meta, o grupo ali se fechou por São Marcinho, tem uma meta, então vamos entrar nesse próximo jogo, buscando essa vitória, ela se distanciar dessa zona de rebaixamento, né, que é mais importante para a gente. O Anderson Matos, o Kaique vai continuar sendo titular com a volta de Fernando Miguel aos treinos normalmente? O goleiro Kaique, já até nessa coletiva aí, ele falou que o Vitória tem um goleiro titular e é o Fernando Miguel. E ele sabe muito bem disso. Então, ele não é conformado, mas ciente de que o Fernando Miguel é o goleiro titular. Porque o Mancini deixa isso muito claro, Márcio. E você percebe que não há insatisfação no Kaique. A gente não percebe insatisfação em nenhum jogador que não é titular. E ele mesmo fala que os jogadores que não são titulares, quando entrarem, tem que dar conta do recado, porque é um grupo só. Não são 11 jogadores, é um grupo só. Então eu gostei muito do que o Kaique falou, mostra a unidade do elenco rubro-negro. O goleiro titular é o Fernando Miguel. Se tiver condições, vai para o jogo. O Vaz ficou no departamento, aliás, ficou na transição, depois foi para o departamento médico. Daqui a pouco você fala sobre o Juninho, se ele tem condições de voltar contra o Sport. O Rosenildo Ferreira está dizendo, boa tarde, bancada, o que vejo no Bahia é um monte de jogadores que estão em um declínio justamente quando o campeonato se aproxima para o final. Esse declínio existe. Veja que o Bahia perdeu com o Preto Casagrande o período de 9 jogos. Eu digo perdeu porque o trabalho de Preto Casagrande, apesar dos resultados, alguns muito bons, não é isso, Nilson? Teve resultado muito bom. A gente tem que observar como o time está jogando, porque se continua com resultado positivo, se ganha o Curitiba e o Preto não cai, era a segunda divisão. Porque o Bahia não ia mexer. O time está jogando muito mal. E tem gente que, mas o importante é o resultado. Beleza, desde que o resultado seja condizente com o que o time está fazendo em campo. E veja que às vezes o alerta é dado quando o time ganha jogando mal ou perde jogando bem. Você tem duas visões. Perdeu, mas está jogando bem. Você vai esperar um pouco mais, porque uma hora a bola vai entrar. Se demorar demais, você troca de novo o treinador. É alguma coisa errada. Mas no caso do Preto Casagrande, o que eu via era o Bahia cada vez jogando pior, cada vez mais desarrumado e esperando. Perdemos a chance de contratar o Carpegiani, por exemplo, há 9 jogos atrás. Isso, verdade. Porque a diretoria do Bahia esperou Preto por 5 jogos. Desses 5 viraram 9. Ele teve muito mais tempo como efetivo, como interino do que como efetivo. Então, me parece que o alerta é dado a todo momento no futebol. Só não enxerga quem não quer. Márcio, no jogo Bahia 1, Atlético de Goiás 1, lá em Goiânia, o nosso Manuel Lima Matos, que eu mando um abraço para ele, está assistindo a gente, depois do jogo ele falou 2 palavras que ficaram na minha memória. Retrocesso técnico. Perfeito. Perfeito. Ele foi perfeito, foi preciso. E houve retrocesso técnico, sim, na passagem de Preto Casagrande como técnico do Bahia, pela falta de experiência como treinador de um clube grande que sofre tantas pressões. Na prática, Márcio, foram 9 jogos, 27 pontos, né, disputados, 3 vitórias, 9, 3 empates, 12. Dos 27 pontos jogados, o Bahia ganhou 12, né, e perdeu 8 com 7, 15. O Bahia ganhou 12 e perdeu 15. É uma média relativamente baixa. Foi baixa, porque teve jogos em casa que o Bahia poderia ter vencido, como o Botafogo e o Curitiba. Da mesma forma que eu disse algum tempo atrás ao Anderson que o Vitória estava perdendo tempo com o Galo, ele até falou, isso é verdade, o Bahia perdeu muito tempo com o Preto, poderia ter pontuado mais nessa sequência de apenas de 27 ganhar só 12. Valeu, beleza. Muita gente perguntando aqui agora, deixa eu colocar uma foto aí do Carlos Arthur Nussmann, só para você observar bem essa cara aí, com a Polícia Federal do lado. Eu vou olhar de perto essa cara desse cidadão aqui, porque eu fiquei muito revoltado, porque eu acreditei nesse cara durante pelo menos 10 anos isso aí. Sem brincadeira, Márcio, tô falando sério. Esse foi aquele que nas Olimpíadas ficou se tremendo todo falando. Porque ele tem mal de Parkinson. Ele tem mal de Parkinson? É. Eu achei que ele tava nervoso. Não, ele tem mal de Parkinson. Deixa eu te dizer, a situação desse rapaz, eu não faço brincadeira com esse tipo de coisa, porque eu acho que é uma coisa muito séria o esporte. Com certeza. E esse cara me passava a imagem de um homem sério. Descobriram 16 quilos de ouro dele na Suíça. O braço direito dele, que está aí também nessa foto, foi preso também, o nome desse picareta, Leonardo Griner, com alguns milhares de dólares em casa, milhares de reais em casa, e está tudo descoberto o esquema. Ele tem 30 anos roubando o esporte brasileiro. O ouro que ele tem na Suíça daria 32 medalhas. Essas 32 medalhas fossem dos brasileiros, a gente ficaria em segundo lugar, apenas atrás dos Estados Unidos. Então, me chama a atenção, porque quando a gente vê um cara com um discurso desse aí, engana qualquer um, enganou. E eu não sou mais inteligente do que ninguém, mas eu me considero um cara bem informado. Eu não tinha nenhum tipo de noção
de que ele pudesse ser tão mal para o esporte brasileiro. Ô Nusma, eu espero que você acabe seus dias na cadeia, porque você frustrou milhares de brasileiros, baianos, da capital e do interior, que gostariam de ter a oportunidade olímpica e por causa do roubo de vocês, não tiveram essa oportunidade. Vamos agora à entrevista que foi concedida agora há pouco com o técnico Carpegiani, que chegou, e o presidente Marcelo Santana, fraquinho ele, presidente, viu? Apresentou o Carpegiani. Vamos ver. De início aqui também aproveito para assumir minha parte da responsabilidade, a maior parte da responsabilidade por essa campanha até agora inconstante do Baiano no Campeonato Brasileiro. Assumir qualquer equívoco de planejamento, a responsabilidade da presidência do clube, e agradecer aos profissionais que trabalharam nesse campeonato agora, que deram a sua contribuição, a exemplo do próprio Preto Casagrande, que está num período ainda de pensar se continua conosco como auxiliar ou se dá uma parada na sua carreira. Fica também o nosso agradecimento a esse profissional que chegou aqui no clube no início do ano passado, sempre foi dedicado, sempre foi aplicado. Tomara que continue com a gente, porque tem o seu valor, tem a sua qualidade e pode seguir se desenvolvendo na carreira. A título de exemplo, como o próprio técnico atual do Corinthians, que foi interino por 4 vezes antes de fazer essa campanha que hoje o coloca na liderança do Campeonato Brasileiro. Então passo aqui a palavra a Paulo César Carpegiani, que eu acredito que a maioria de vocês já conhece, por toda a trajetória vencedora como atleta e como técnico. Então acredito que eu não preciso de grandes apresentações ao nosso novo comandante técnico. Seja muito bem-vindo, Paulo. Prazer tê-lo no Esporte Clube Bahia. Muito obrigado. Muito obrigado. Presidente, chega só um pouquinho para cá. Centraliza um pouquinho na cara. Falou. Muito obrigado, presidente. Boa tarde a todo o pessoal. Uma satisfação, um desafio que eu não tenho receio nenhum de tomar frente. Tive algumas possibilidades de vir a determinados clubes. Tive 2, uma do exterior e uma do futebol brasileiro, a primeira divisão. E não decidi, principalmente do exterior, eu não defini financeiramente, não conseguimos fazer um acerto. Mas do futebol brasileiro, eu realmente não aceitei. E agora estou no meio de um grande desafio, não tenho receio nenhum, tenho confiança nesse grupo. Acho que temos uma tabela difícil, mas é uma tabela difícil para todos os times de futebol. Acho que nós temos que pensar jogo após jogo. Vamos entrar aí numa competição decisiva, nós e os outros, deve ser os outros, uns 12, 13 times, estão numa mesma situação. Então vamos ver, vamos medir forças. Temos, como eu disse, uma tabela difícil? Sim, temos, mas nada que assuste e vamos tentar recuperar. Esse primeiro jogo nós temos alguns problemas ainda a resolver, alguns jogadores com força contratual não podem atuar contra o Palmeiras, e alguns lesionados, mas eu não só cito, mas não conheço ainda a grande maioria dos jogadores. Tem alguns que eu já vi, já conheço através da televisão, vou ter a oportunidade de conhecê-los pessoalmente. Então me coloco à disposição de vocês. Colocado isso, me coloco à disposição de vocês. Tudo bem, Carpegiani? Boa tarde, seja bem-vindo. Ano passado você chegou aí no Curitiba numa situação parecida. O Bahia hoje, apesar de ser o 13º, mas talvez a principal luta e o principal medo do torcedor seja a questão do rebaixamento. Aí surge aquele termo da questão do Salvador da Pátria. Como é que você observa o momento do Bahia e o que você acha desse termo, se é algo muito forte para o momento do Bahia, ou não existe um Salvador da Pátria nessa situação, que vale mesmo um conjunto, o contexto geral da história? Eu acho que todos os treinadores estão como salvadores da pátria, né? E tem muitos na minha situação. Você é um ponto de diferença, o resto está tudo embolado. É impossível você citar até mesmo o que está em último, até mesmo o Atlético, ele tem possibilidade de fazer essa recuperação. O segundo turno são sempre mais difíceis do que o primeiro. As equipes estão mais acertadas, estão mais definidas, tá? E, em consequência disso, se conseguem resultados inesperados que acontecem no futebol. Uma equipe com menos tradição ganhar
de uma que está concorrendo ao título. Então, eu acho perfeitamente normal. Não considero a mim, nem aos meus colegas, salvadores da pátria, que estamos na frente de uma grande agremiação, temos a obrigação de fazer o nosso melhor, tentar pensar jogo após jogo. Como eu disse, temos um calendário, deu uma coincidência. Até menos de alguns jogadores lesionados, como fizeram anteriormente, mas nós temos que superar isso, nós temos que colocar outros e enfrentar qualquer, dentro ou fora, nós temos que responder a nossa torcida com atuações convincentes e que possa nos dar a tranquilidade de que ela acredita em nós. Tá aí, só repetindo, boa sorte para você, Carpegiani, e eu espero que você realmente dê certo no Esporte Clube Bahia. Sobre a abertura dessa matéria, vocês viram que o presidente diz assim, eu registrei aqui, ó, abre aspas, quero assumir minha parte da responsabilidade e da falta de planejamento. Palavras de Marcelo Santana. Esse discurso é um discurso antigo de quem assume a responsabilidade da boca para fora, mas não tem consequência nenhuma, nem jurídica, nem consequência ética, moral, nenhuma. É falácia. Presidente, faça um desafio aqui a você. Ao assumir a responsabilidade, peça para sair. Ao assumir a responsabilidade, desconta o seu salário de 30 mil que você recebe todo mês. Olha, esse mês eu causei um prejuízo ao Bahia de 200 mil, tá? Começa a descontar meu salário hoje. 20 por mês, durante 10 meses eu estou pagando. Isso sim é assumir a responsabilidade e corrigir o erro. Porque é fácil, com o dinheiro do clube, sair contratando um monte de treinador. Se Carpegiani não der certo, eu contrato outro, e o dinheiro vai embora como o Bahia está sem dinheiro. Por causa dessas coisas. Então, para mim não cola esse discurso fajuto que eu assumo a responsabilidade. E qual a consequência jurídica disso? Nenhuma. Você vai continuar indo por mesmo restaurante com o dinheiro do clube, jantando, trabalhando pelo clube, ganhando os mesmos 30 mil do Bahia e gastando o mesmo dinheiro do Bahia. Com técnicos, jogadores que não produziram até agora o que o torcedor espera. Então, não venha com essa história de que eu assumo a responsabilidade. Assume e a consequência disso? Faltou a pergunta de alguém que estivesse na coletiva. Tá certo? Então, não cola e assumir a responsabilidade da boca para fora, para mim, não quer dizer nada. O Richard disse aqui, o Ricardo disse, assume o fiasco que ele é. Cadê o dinheiro que o Bahia tinha em caixa, meu Deus? Tá aí nessas contratações aí. Porcaria. Interino, efetivo, corta. Interino, efetivo. Aí disse, agora depende do Preto, ele quer ser auxiliar. Precisa saber se o cara quer Preto como auxiliar, né? Eu não gostaria de ter. É porque ele tem o filho dele. Entendeu? O Carpegiani sempre trabalha com o filho dele. Não, e o Preto vai ficar lá, o cara até pouco tempo é técnico, eu vou confiar nele? Eu não confiaria, pode ser quem for. Tô nem acusando o Preto de nada, tô dizendo só que eu chegasse num lugar desse aqui, tinha um cara que acabou de ser demitido, então ele vai me demitir também, pra dizer que o bom era ele e eu que sou ruim. Ora, Nilson, você acha que o Preto vai continuar? Se o Preto pensar bem, deveria sair. Dar um tempo, né? Até para se preservar, né, Márcio? Porque já tem o Cupertino, que é auxiliar, que foi auxiliar do Preto. Chegou o Rodrigo, filho do Carpegiani. Vão ter 3? Serão 3 auxiliares? Eu acho que o Preto tem que pensar um pouco mais nele e dar uma recuada, que é até bom para a carreira dele recuar, deixar a poeira sentar, depois ele retorna em outra equipe. Valeu, Josias Ribeiro. Assumir a maior parte? Ele diz a maior parte que ele assumir tudo. Presidente, você é o presidente, você assume tudo. Assume tudo. Agora tem que ter consequência para isso, tá bom? O Lucival está dizendo aqui que o Palmeiras vai dar 5-0. Tá? Isso aqui é que eu torcedor do Vitória, eu não vou entrar nessa não. Pode ganhar? Pode. Agora não é uma tendência, né? Até porque o Palmeiras não está dando 5 em ninguém, né? O Palmeiras está com problema aí no seu elenco também. Ô Anderson Matos, me responda aí. Juninho volta? Juninho joga? Como é que tá a situação dele? O William Farias novamente não treinou ainda para dizer assim, tô bem, tô de volta. O William Farias treinou normalmente ontem. Hoje ficou na academia, não treinou normalmente. Já o Juninho, lateral esquerdo, que teve a mesma lesão do William Farias, e depois, um mês depois, ou 2, vai voltar. E vai voltar contra o Sport. Já treinou hoje 100%. O Kaique Sá, 100%. Só que no departamento médico ficaram Fernando Miguel, Canu, Trellis e Chiesa. Trellis sentiu o joelho ontem, saiu mais cedo do treino. E hoje ficou no departamento médico, né, Márcio? Aí complica, né? Perder o Trellis nessa altura do campeonato, literalmente, é extremamente complicado. Vamos ver se ele tem condições de jogar contra o Sport, até porque temos tempo. O jogo só é daqui a uma semana. E aí hoje devemos ter um aval maior, amanhã, quem sabe, do Santiago Trellis, para ver se ele vai jogar contra o Sport ou não. Mas esses são jogadores aí, essas são as situações dos atletas do Bahia.
Valeu. Leonardo Serapião pergunta se eu acho que com 45 pontos somados já será suficiente ou necessária uma pontuação maior para não ser rebaixado. Pode ser maior, porque eu estou vendo a briga muito igual, tanto do quem está para a Libertadores para quem está perto da zona de rebaixamento, e a diferença de 4 pontos, por exemplo, do Atlético do Paraná para os que estão ali perto da zona. Então eu vejo que pode ser maior sim, 46, 47, mas depende muito. Mas é essa faixa aí, entre 45 e 47, tá bom? Beleza? Eu quero destaque daqui a pouco do site galácticosonline.com. O que é que tem no site aí? Pode colocar na tela, por favor? O site galácticosonline.com traz aí para você. Pode acessar aí, que daqui a pouco a gente vai ter mais notícias aí sobre essa entrevista do Carpegiani. A altitude e a seleção brasileira, destaque aqui, ó. Daqui a pouco também tem a saída da seleção do hotel, muito carinho do torcedor. O jogo vai ser em La Paz, uma altitude de mais de 3.600 metros. Carpegiani desembarcou em Salvador, tem aí o vídeo e a foto dele chegando na capital. São destaques também do site galácticosonline.com e a presença de Kaique Sá e Juninho, essa matéria que também está fazendo parte do site galácticosonline.com. Valeu? Vamos ver aqui agora. Anderson, com esses novos reforços, entre aspas, jogadores retornando, quem você acha que tem vaga garantida neste retorno? É Gustavo Júnior que está lhe perguntando, Anderson Matos. Ele está falando dos machucados, né, Marcos? Reforço entre aspas porque já estavam no clube e vão reforçar o elenco porque estavam fora. Sim, perfeito. O Fernando Miguel é titular, Kaique Sá, Juninho, Canu e o William Faria, se voltar, vai ter que suar. Para mim é o único dos que estão fora aí, por já ter um tempo maior. E por seu substituto tá jogando demais. Porque se existe meritocracia no Vitória, o Ramon tem que ser titular. Valeu. Cássio Santos está dizendo que o Vitória vai dar 4-1 no Sport. Ele está falando de Joinville, Santa Catarina. Obrigado, viu, Cássio? Deus lhe ouça, velho. O Mickey está perguntando, Nilson, quando é que o zagueiro Jackson volta? Porque René Júnior já está voltando de contusão. E o zagueiro Jackson tem previsão? Ô, Márcio, ele tem feito trabalhos físicos no Bahia, tem feito também fisioterapia. O Jackson teve um problema de joelho e um problema de coluna também. Né? Os médicos trataram esse problema de hérnia de disco com um tratamento convencional, com fisioterapia. Ele tem trabalhado de forma lenta, mas ainda não tem uma data precisa para voltar a treinar com o grupo. Valeu. Para a gente encerrar o programa de hoje, eu vou com uma matéria da Seleção Brasileira. Só o vídeo para você ver o carinho que Tite, da Seleção Brasileira, está fazendo com o torcedor brasileiro. O orgulho de voltar a torcer para a seleção, que já está classificada, apesar de estar disputando ainda as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Coloca o vídeo no ar, a saída da Seleção Brasileira do hotel e vai jogar em La Paz. Olha o Daniel Alves aí. Saída da Seleção Brasileira, esse é um vídeo da CBF, fornecido pela CBF para a Seleção Brasileira, que está jogando hoje contra a Bolívia a 3.640 metros de altura. E foi justamente no dia do jogo para evitar ou ter um menor problema possível com a altitude em La Paz. Olha o carinho da torcida chegando aí, que beleza, hein? Esse é o efeito Tite, sabia? Esse é o efeito Tite. Quando eu não assisti um jogo da Seleção Brasileira. Não tinha vontade nenhuma de assistir o jogo da Seleção Brasileira. Mas é isso aí, vamos lá. Pode trazer para cá, tá bom? Beleza, gente, eu quero agradecer a presença de todos vocês, dizer que o programa está cada dia melhor. Eu quero dizer que estou muito satisfeito em fazer esse programa. E Nilson, na sua despedida, responda o Zezinho aqui, pergunta cadê Armeiro? Armeiro tá bem, ele já tá treinando com bola, tá recuperado, bem de saúde, bem né? de saúde, teve uma lesão muscular, tá treinando já, vai ficar à disposição, tá sem nenhum problema. Eu acho até que vai ser relacionado pro jogo de quinta-feira. Valeu então, um abraço para você, Nilson. Um abraço, valeu, amanhã a gente volta. Até amanhã. Anderson Matos, boa tarde para você, até esta sexta-feira, se Deus quiser. Amém. Um abraço, Márcio, Nilson, você internauta. À noite nós nos vemos. Valeu, eu tenho um programa hoje, daqui a pouco, às 18 horas, no Arena Transamérica, que era a sua... Aliás, hoje não tenho, não. Hoje é jogo da seleção, esqueci. Informar que não tem o Arena Transamérica hoje e que eu volto com certeza amanhã aqui no programa e